Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, verso de número 20. Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, verso de número 20. Vamos pegar o versículo de número 20. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: e caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observou-lhe Jesus: tende fé em Deus? E com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-se e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Amém? Vira para quem está do teu lado e fala assim: abre o teu coração e receba a palavra viva nesta manhã. Amém? Esse texto que nós lemos, amado, é um texto muito poderoso, é um texto grandioso, que se refere à fé que nós recebemos de Deus. Pastor, mas onde é que está isso? A Bíblia diz que nós recebemos uma fé gloriosa da parte de Deus. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Quero falar sobre fé e a fé que vem de Deus. Amém? E eu quero compartilhar alguns pontos importantes nesta manhã, e que vai ser de um crescimento, vai nos edificar, e vai nos fortalecer, e vai nos levar a viver algo que talvez nós ainda não estávamos vivendo, e é o que Deus gostaria que nós viéssemos a viver. Amém? E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que a fé que Jesus nos fala em Marcos 11 é uma fé que nos leva a participar da sua natureza. A Bíblia nos diz que nós somos regenerados pelo Senhor. Amém, querido? Amém? E aquele que nos regenerou, Ele está em nós. Então, se Ele está em nós, aqui preste atenção, nós temos a natureza dEle em nós. A nossa natureza, ela se tornou uma natureza divina. E se nós temos uma natureza divina em nós, amado, nós temos a natureza de Deus em nós. Então aqui, amado, nós precisamos entender, querido, que nós precisamos deixar com que essa natureza se manifeste através das nossas vidas. Mas pastor, mas nós somos humanos. Sim, amados, somos humanos, mas temos uma natureza divina nas nossas vidas. E essa natureza, ela se impregnou dentro de nós, a partir do momento em que nós um dia ouvimos falar dele, cremos naquilo que ouvimos e decidimos então render as nossas vidas a ele e nos lançar a ele, entregarmos a ele, e ele então aqui nos acolheu, nos recebeu e impregnou dentro de nós, amado, a sua natureza. E é essa natureza que precisa ser manifesta através das nossas vidas. É uma natureza, amado, que nos leva a sobressair todas as dificuldades.
Muitas das vezes, amado, essa natureza, ela não se manifesta porque nós deixamos com que a natureza humana nossa, ela se apodera e ela se manifesta mais do que a divina, que deveria ser manifesta através das nossas vidas. E a primeira coisa que eu quero compartilhar é que a fé que o Senhor, a fé que nos leva a participar da sua natureza, é uma fé que realiza obras. É uma fé que anula o caos. E é uma fé criativa. E é esta fé, querido, que nós precisamos entender que ela precisa ser manifesta através das nossas vidas. Pastor, o que é uma fé que realiza obras? O que é uma fé que anula o caos? O que é uma fé criativa? A Bíblia nos diz no livro de Gênesis que a terra ela era sem forma e ela era vazia. Mas a palavra do Senhor nos diz que com a palavra Deus ele ia determinando e aquilo que não existia passou a existir. Ele passou a criar aquilo que não existia. Ele passou através da sua palavra, ele determinava, e aquilo que ele estava determinando ia dando origem, ia nascendo, ia surgindo. Isto é criatividade. E a Bíblia nos diz, amado, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Preste atenção. A palavra do Senhor nos diz que o que nos regenerou, nós somos regenerados pela sua palavra. 1 Pedro nos diz que nós somos regenerados pela palavra. E a palavra, ela está dentro de nós, porque ele é a palavra, ele é o verbo. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele está em nós. Então, querido, preste atenção. O que nós precisamos de fazer é exercer a fé que o próprio Deus também ele exerceu. Aonde não tinha nada, aonde não existia, ele liberava uma palavra e do nada aquilo que ele liberava surgia. E é esta fé que nós, a igreja do Senhor, nós aqueles que temos a natureza dele, é esta fé que nós temos em nós, porque a palavra do Senhor nos diz que ele nos deu esta fé. E eu tenho algo para te dizer nesta manhã, essa fé você não precisa mais procurar, ela já está em você. Essa fé você não precisa jejuar por ela, porque ela já está em você, ele já te deu esta fé. Pastor, onde é que está isto? Paulo nos diz assim, na sua palavra, em Romanos 12, verso 3, que ele nos deu esta fé. Ele já te concedeu esta fé. Então você não precisa mais procurar. Você só precisa deixar com que esta fé, ela se manifeste através da sua vida. Você só precisa entender, querido, aqui, que esta fé, ela já está em você. Você só precisa compreender que ela só precisa ser manifesta. Você não precisa bater porta em busca dela, ela já está em você. Romanos nos diz a palavra do Senhor que nós precisamos ter uma renovação na nossa mente. E quando nós entendemos, amado, que a nossa mente ela precisa passar por uma mudança, uma renovação de mente, para que nós possamos entender o que é a palavra, o que a palavra quer, da maneira com que a palavra quer que nós venhamos viver, através da forma com que a glória de Deus ela venha a ser manifesta. E eu tenho algo para te dizer nesta manhã. Quantos creem que a glória de Deus está aqui nesta manhã? Diz amém. E eu quero te fazer uma pergunta: o que te leva você a crer que a glória dele está aqui nesta manhã? O que te leva a crer que a glória dele está aqui nesta manhã? O que nos leva a crer, amado, é a presença dele. Ele está presente. E uma vez ele estando presente, a glória dele também está presente. Ele estando presente, a glória dele está presente.
E a Bíblia nos diz, amado, que Ele está presente na minha vida. Então, se Ele está presente na minha vida, a glória dEle está sobre mim. Nós só precisamos entender que a glória, ela precisa ser manifesta. E à medida em que nós damos lugar para que a glória dEle venha a ser manifesta, a glória do Senhor, ela então é manifesta. Vira para quem está do teu lado e fala assim: sabe quando é que a glória de Deus vai ser manifesta através da sua vida? É quando você entender que a glória já está em ti. Ele só quer se manifestar, porque Ele é a glória. Ele já está em você. Ele já está em você. Ele só quer se manifestar. E quando Ele se manifesta, a glória dEle se manifesta, o poder dEle se manifesta. Então, quando você diz que você tem certeza de que a glória dEle está presente, é porque você está dizendo assim: olha, Ele está presente, e Ele estando presente, a glória dEle também está presente. Porque Ele é a glória. Mas o que nós precisamos entender, amado, é que nós precisamos deixar com que Ele se manifeste. E uma vez que Ele se manifesta, a glória dEle se manifesta. E onde é que a glória dEle vai se manifestar? É onde você estiver. Seja no seu local de trabalho, seja na rua, onde quer que você venha estar, e você entender, querido, que ali a glória dEle pode ser manifestada através da sua vida, então, querido, deixe a glória dEle ser manifesta através da sua vida. 1 Pedro 1,23 nos diz que nós somos regenerados pela sua palavra, e o que nos regenerou é a palavra dEle, uma palavra viva. E o que nos regenerou aqui, está em nós. E uma vez estando em nós aqui, preste atenção, para de dizer que você não tem fé. Para de ficar pedindo ao Senhor: Senhor, me dê fé. Não, amado, aqui, a fé você já tem. A fé você já tem, porque a Bíblia nos diz que Ele nos deu da sua fé. A palavra do Senhor nos diz que Ele, Romanos 12, verso 3, nos diz a palavra do Senhor, que Ele nos concedeu esta fé. Então, se Ele nos concedeu a fé, amado, não diga que você não tenha fé. A fé só precisa ser manifesta. E quando você entende que você tem fé, você começa então o quê? A declarar e a liberar a palavra, porque você está crendo. E uma vez que você crê, você libera as coisas, então elas acontecerão na sua vida. Você vai liberar uma palavra, e aquilo que você liberou, mesmo que o quadro ele esteja adverso, mesmo que você esteja, amado, remando contra a corrente, mas você está crendo a ponto de liberar a palavra, e uma vez que você crê, você libera, a palavra vai ser manifesta no momento certo, na hora certa, no tempo de Deus. O que nós precisamos, amado, é simplesmente crer que tudo aquilo que nós precisamos, Deus já liberou sobre nós. Deus já liberou, Deus não vai liberar mais nada. Deus já liberou o que Deus tinha de fazer por nós, Deus já fez, querido. Nós só precisamos crer, nada mais do que isso. Crer, acreditar e começar a liberar. Começar a declarar: pastor, mas tu não sabe como é que está a minha vida. Mas não importa como é que está a tua vida. Pastor, tu não sabe como é que está estreita, mas não importa. O que importa é que você precisa crer. E o que Ele já fez, já está pronto. Ele já fez tudo que tinha de fazer. Não espera que Deus vai fazer, querido, aquilo que Ele já fez.
Não espera que Deus vai fazer aquilo que Ele já fez, porque não tem como Ele fazer novamente aquilo que Ele já fez. Você só precisa crer naquilo que Ele fez. Acreditar naquilo que Ele fez. E uma vez que você está acreditando, amado, você vai começar a declarar. Mesmo que você olhe a circunstância do teu lado e é totalmente adverso, totalmente contrário àquilo que você está crendo e aquilo que os teus lábios estão declarando, mesmo que as circunstâncias elas estejam adversas, mas você está todo o tempo crendo, acreditando, declarando, confirmando. Que é assim, querido, é assim que nós precisamos ser. É assim que nós precisamos viver. Porque a Bíblia nos diz que nós temos uma natureza divina dentro de nós, amado. Mas aí há uma luta ferrenha da natureza divina com a natureza humana. O que tem que prevalecer nas nossas vidas, amada, é a natureza divina. A natureza humana, ela cria obstáculo, cria dificuldade. A divina fala assim que já conquistou, já liberei, já foi feito tudo por mim. Eu só preciso crer, eu só preciso acreditar. Nada mais do que isso. E uma vez que eu creio, uma vez que eu estou acreditando, eu vou estar liberando a palavra do Senhor, acreditando. Poucos dias, eu até compartilhei com o pastor. Alguém disse assim: tu vai continuar pregando cura divina? Até compartilhei com a missionária Lúcia. E o pastor falou assim: você é um mensageiro do cão. É Satanás. E a resposta que eu dei para a pessoa foi: Ele é Deus, continua sendo Deus, e será Deus para todo sempre. Ele não mudou, Ele continua sendo. E aquilo que Ele é, está em nós. Ele é cura para todas as enfermidades. Ele é a salvação para aquele que estava perdido. Ele é o renovo para aquele que precisa ser renovado. Ele restaura aquele que precisa ser restaurado. Ele é aquele que levanta aquele que está caído. Ele é tudo. Ele é tudo. Um bom tempo, eu ouvi uma canção assim, olha. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é tudo. Ele é tudo. E tudo o que Ele é, amado, está aqui. Nós só precisamos entender, colocar em prática, viver conforme Ele quer. E viver conforme Ele quer é viver pela sua palavra. Viver conforme aquele que nos regenerou, amado, é viver conforme está na sua palavra. É viver agradando a Ele. E não há outra forma de nós agradarmos ao Senhor que não seja exercitando a nossa fé. A fé que Ele nos deu. Quando Ele olha para nós e vê que nós estamos exercitando a fé que Ele nos deu, Ele se agrada. Porque Ele fala assim: Ele creu, ela creu, Ele entendeu, ela entendeu, Ele compreendeu, ela compreendeu. E isso me agrada, porque eles estão colocando em prática aquilo que eu já liberei sobre eles, aquilo que eu já dei a eles, que é a fé.
Vira para quem está do teu lado e fala assim: nesta manhã, saia daqui, ciente de uma coisa: você já tem a fé necessária. Você só precisa exercitar a fé. Porque a Bíblia diz que Deus dá fé na medida para cada um de nós. A fé que o Senhor te deu, amado, ela está na medida certa. Não está mais e nem menos. Ele te deu uma fé na medida certa. O que nós só precisamos, amado, entender é isso. Nós já temos a fé. Nós só precisamos exercer a fé. Está difícil? Tá. Mas você tem fé. Fé de que o quadro vai mudar. Fé de que a situação vai ser resolvida. Fé de que a porta que se fechou, já está aberta. Por mais que os teus olhos contemplem a porta fechada, mas a tua fé te leva você a declarar e a crer que as portas estão abertas. Fé que aquele que está perdido, já foi encontrado, porque a palavra do Senhor disse que Ele veio para aqueles que estavam perdidos. Fé que Ele liberta aquele que está preso no vício. Fé de que Ele é a salvação. É isso que o Senhor espera de nós. E que nós nessa manhã, querido, nós venhamos ter esse entendimento. Que nós precisamos exercitar esta fé na nossa vida. Colocar em prática a fé. Que é isso que o Senhor quer. Que nós venhamos colocar em prática aquilo que Ele nos deu. E o que Ele nos deu é fé. Fé para que o enfermo, você declare que ele já está curado. E a enfermidade vai ser, banida, mandada embora. Fé de que aquilo que não existe, vai existir. Fé para aquele que já chegou numa certa idade e pensou assim: não vou casar. Ei, tu está vivo, tem esperança. Fé para aquilo que não existe, vem existir na sua vida. É isso que nós precisamos. Estava tudo sem forma e vazia. Não existia nada. Mas pela palavra, o que não existia e o que Ele ia liberando, ia surgindo. É esta fé que o Senhor quer que eu viva. É esta fé que o Senhor quer que nós vivamos. Uma fé que venha a ser praticada. Jamais diga que você não tenha fé, porque a Bíblia não me leva a acreditar que eu não tenha fé. A Bíblia me ensina que eu tenho fé, e que aquele que me deu fé é o Senhor. Eu tenho a graça e tenho fé, dada por Ele. Então, queridos, aqui, nesta manhã, querido, quero convidar você a se colocar sobre os teus pés. É uma manhã oportuna de você começar, querido, a colocar em prática. É uma manhã oportuna para que você venha colocar em prática. Não perca a esperança. Anime-se. Tenha uma esperança viva.
Sabe o que precisa na igreja hoje, amado? Nesses dias, é ousadia. É ousadia. 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 O que a igreja precisa de ser é ousada. É o que nesta manhã o Senhor quer que nós deixemos com que se manifeste em nossas vidas. Uma ousadia gerada pelo poder dEle, que está em nós. Uma ousadia, querido, de ver o quadro, ver a situação, enfrentar a luta, viver a adversidade, mas crer. A solução já existe. O problema já foi resolvido. A porta já foi aberta. A cura já foi liberada. Nós só precisamos ser ousados, querido. O que o Senhor espera da igreja nesses dias, amada, é de uma igreja ousada. Ousada. Porque tudo que a igreja precisa já está dentro dela. Tudo que eu como igreja preciso já está dentro de mim. Tudo que você como igreja precisa, querido, já está dentro de você. Você só precisa, amado, exercer, colocar em prática. Liberar. Liberar. Liberar crendo. 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 Por mais que alguém empreste a sua boca para o inimigo, mas a tua reação vai ser uma reação de que em todo o tempo tu sabe quem tu és. Que nesta manhã tu saia daqui ciente daquilo que você é e da potência que você é e da potência que você se tornou a partir do momento em que você teve um encontro com Ele, se rendeu a Ele, se entregou a Ele. E aí, amado, o que nos regenerou, amado, aqui habita em nós. E Ele é poderoso, grandioso. Não há nada que Ele não possa. Por que Ele não pode? Porque Ele tudo já fez. Não há impossibilidades para Ele. Tudo diante dEle é possível. É possível. Não há situação, não há problema, não há luta que você não possa vencer, porque Ele já venceu por você. É o que nós só precisamos, amado, é crer o tempo todo. Essa semana, orando ao Senhor, o Espírito me ministrou algo. Eu compartilhei com o pastor. E o que o Espírito me ministrou foi o seguinte aqui: não é declarar só com os lábios, só com a mente. É declarar também, é confessar com o teu espírito. Quem tem papagaio aqui em casa aqui? Quem tem papagaio ou já teve algum dia um papagaio?
Seu papagaio falava? Hein? Papagaio fala, querido. Fala demais ainda. Mas ele fala porque ele ouve. Ele fala porque alguém talvez ensinou, talvez nem ensinou, mas de tanto ele ouvir, ele acabou aprendendo e ele então começa a falar. Mas com a gente é diferente, querido. Nós falamos porque nós cremos. Nós confessamos porque nós cremos. E nós precisamos entender, querido, que nós precisamos declarar com o Espírito. Declarar com o Espírito, declarar com o coração. Porque nós cremos que aquele que nos transformou, que aquele que nos regenerou, está em nós. Não estamos isentos, querido, de enquanto estivermos aqui, não passarmos por dias maus, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E aquele que venceu está em mim, aquele que venceu está em ti, e torna você, faz de você, faz de mim, faz de nós mais do que vencedores. As aflições podem vir, as lutas podem vir, as perseguições podem vir, as aflições podem vir, mas nada impedirá você de adorar a Ele. Nada impedirá você de adorar a Ele, declarar e confessar o que Ele é, e faz de você o que Ele